Depois dos 70, este alimento destrói suas pernas lentamente. E eu digo lentamente porque esse é exatamente o problema. Não acontece de uma vez. Não dói de uma forma que faça você parar e perguntar o que está errado. Vai chegando devagar. A dificuldade de subir a escada que antes não exigia esforço. A rigidez matinal que demora mais para passar. O joelho que começa a reclamar em caminhadas que antes eram simples. A sensação de que as pernas perderam uma confiabilidade que você havia dado como garantida. Eu sabia que estava ficando mais velho. O que não sabia é que estava acelerando esse processo toda vez que abria a geladeira. Meu nome é Marcos. Tenho 73 anos. Fui engenheiro civil por 4 décadas. Aprendi a minha vida inteira a olhar para estruturas e entender o que as faz durar ou o que as faz ceder. Quando comecei a entender o que o açúcar refinado faz com a estrutura das pernas de um homem acima dos 70, foi como encontrar o laudo de uma edificação que havia comprometido as fundações sem que ninguém percebesse. Deixa o like agora, se inscreve no canal e ao final me conta nos comentários. Você já notou mudança na força ou na mobilidade das suas pernas nos últimos anos? Quero ler cada resposta. Em primeiro lugar, qual é esse alimento? Não é um ingrediente exótico, é o açúcar refinado e tudo que o carrega em concentrações altas. Refrigerantes, sucos industrializados, biscoitos recheados, pão branco industrial, bolos de pacote, achocolatados, iogurtes adoçados, cereais matinais que parecem saudáveis e que têm mais açúcar do que sobremesa. O açúcar não destruiu minhas pernas de um dia para o outro. Destruiu ao longo de décadas de consumo que eu considerava moderado, mas que, quando olhei com honestidade para o que comia em um dia típico, não era moderado. Café da manhã com pão branco e achocolatado, fruta com iogurte adoçado no lanche, refrigerante no almoço de final de semana, bolinho à tarde. Esse padrão, que me parecia razoável porque não era excessivo em nenhuma refeição isolada, somava uma quantidade de açúcar refinado que o meu corpo de 73 anos não estava processando da mesma forma que teria processado com 40. E a diferença está em exatamente o que o açúcar faz dentro do corpo envelhecido. Depois disso, o processo que mais me impressionou foi quando li sobre ele pela primeira vez, e que explica por que as pernas são o alvo mais visível do açúcar em excesso. Quando o açúcar circula em concentrações elevadas no sangue, ele se liga a proteínas corporais num processo químico chamado glicação. Esse processo não é metáfora, é uma reação bioquímica real que produz compostos chamados produtos finais de glicação avançada, os AGES, sigla do inglês, Advanced Glycation End Products. Os AGES se acumulam nos tecidos e os tornam progressivamente mais rígidos e menos funcionais. O problema para as pernas está em quais tecidos são mais ricos em colágeno e, portanto, mais afetados pela glicação. Os tendões, os ligamentos, a cartilagem das articulações do joelho e do quadril e os vasos sanguíneos que irrigam toda a musculatura das pernas. Uma revisão publicada no Journal Aging Research Reviews documentou que níveis elevados de AGS nos tecidos articulares estão associados a maior rigidez das articulações, menor amplitude de movimento, cartilagem mais susceptível a desgaste e recuperação mais lenta após esforço. Em termos práticos, o joelho que começa a reclamar na descida de escada, o tornozelo que perde parte da estabilidade que tinha, a sensação de que as pernas perderam a leveza que tinham aos 60, esses sinais têm, em muitos casos, a glicação como mecanismo contribuinte. E a glicação é alimentada pelo açúcar que você come. Há uma razão específica pela qual os danos do açúcar se manifestam nas pernas antes de outros lugares no corpo. As pernas contêm a maior massa muscular do organismo. Esse volume muscular é também o maior consumidor de glicose. Quando a sensibilidade à insulina começa a cair, como acontece progressivamente com o envelhecimento e é acelerado pelo consumo crônico de açúcar, são os músculos grandes das pernas que primeiro perdem eficiência na captação de glicose.
A glicose que não entra no músculo permanece circulando no sangue, alimentando os processos de glicação e inflamação já descritos. É um ciclo. O açúcar compromete o músculo comprometido capta menos glicose. A glicose excedente compromete mais o músculo. Meu médico, o Dr. Fernando, foi o primeiro a conectar os pontos para mim de uma forma que eu não esperava. Fui à consulta com queixa de rigidez matinal nos joelhos que durava mais do que deveria. Ele pediu exames de rotina e quando voltei para o resultado, a primeira coisa que mencionou não foi o joelho, foi a hemoglobina glicada, que é o marcador que mede a exposição ao açúcar nos últimos 3 meses. Estava no limite superior do normal. Não diabética, mas sinalizando que o corpo estava sob carga glicêmica mais alta do que seria ideal para um homem de 72 anos. E foi ele quem me explicou a conexão que eu nunca havia feito. O que está acontecendo no joelho tem a mesma origem do que está acontecendo no sangue. O açúcar não fica só lá, vai para os tecidos e lá fica, nas articulações, nos tendões, nos vasos, produzindo rigidez que você sente como envelhecimento, mas que é, em parte, consequência do que você come. Outro ponto importante sobre o que o açúcar refinado faz nas pernas de um homem acima dos 70 e que opera em paralelo com a glicação é a inflamação sistêmica crônica. O açúcar em excesso ativa vias inflamatórias no organismo de uma forma que, numa pessoa jovem, seria temporária e contida. No organismo envelhecido, onde os mecanismos de resolução da inflamação já estão menos eficientes, essa ativação tende a ser mais persistente. Pesquisadores chamam esse estado de inflammaging, contração de inflammatory aging, envelhecimento inflamatório. É uma inflamação de baixo grau, mas constante, que afeta múltiplos sistemas ao mesmo tempo. Nas pernas, especificamente, essa inflamação manifesta nas membranas sinoviais das articulações, que ficam levemente irritadas de forma persistente, produzindo o inchaço e a rigidez que parece sem causa clara. Manifesta nas fibras musculares, onde a inflamação crônica interfere nos sinais de síntese proteica e de reparo, acelerando a perda de massa muscular que os pesquisadores chamam de sarcopenia. Uma meta-análise publicada no European Journal of Nutrition, que reuniu dados de 34 estudos, documentou que padrões alimentares com alta carga glicêmica estavam consistentemente associados a marcadores inflamatórios elevados em adultos acima de 60 anos, e que essa elevação inflamatória correlacionava com menor força muscular medida em testes funcionais. O açúcar não apenas endurece o que deveria ser elástico, enfraquece o que deveria ser forte. Compartilhe esse vídeo com alguém acima de 70 que você sabe que ainda consome muito açúcar sem saber o que está fazendo com as pernas. E continua comigo, porque o terceiro mecanismo é o que mais me surpreendeu. Sobre a questão da circulação e das pernas, quero acrescentar algo que aprendi conversando com o Dr. Fernando e que nunca havia sido explicado para mim dessa forma. O dano vascular do açúcar não começa nos grandes vasos. Começa nos capilares, que são os vasos microscópicos, que chegam até as extremidades das fibras musculares, das terminações nervosas e da pele dos pés. Esse dano capilar precede em anos o dano nos vasos maiores que os exames padrão detectam. Por isso, muito antes de aparecer qualquer alteração em ecodoppler ou em exame de circulação periférica, a pessoa já pode estar sentindo os efeitos desse comprometimento sob a forma de cãibras inexplicadas, pés frios e fadiga precoce nas pernas. Agora vem a parte mais importante de entender sobre açúcar e pernas, e que a maioria das pessoas nunca conecta porque parece assunto de outro sistema. O açúcar em excesso ao longo do tempo danifica os vasos sanguíneos. Esse dano começa nos menores vasos, os capilares, e progride para vasos de maior calibre. As pernas são as estruturas do corpo mais dependentes de circulação eficiente, precisamente porque estão mais distantes do coração. Qualquer comprometimento da circulação se manifesta primeiro e mais intensamente nas pernas, nos pés, nos dedos.
Em pessoas acima dos 70, com histórico de alta carga glicêmica, esse comprometimento circulatório pode se manifestar de formas que raramente são conectadas ao açúcar. Cãibras noturnas que ocorrem porque o músculo não recebe oxigênio suficiente durante o repouso, sensação de peso nas pernas ao final do dia, pés que ficam frios mesmo em ambiente aquecido, cicatrização mais lenta de pequenos ferimentos nos pés e pernas, e em casos mais avançados, formigamento ou dormência que indica comprometimento dos nervos periféricos, que também dependem de boa circulação para funcionar. Um estudo publicado no Diabetes Care, que acompanhou adultos acima de 65 anos por 8 anos, documentou que a velocidade de declínio da função das pernas, medida por testes de caminhada e de força, era significativamente maior em participantes com hemoglobina glicada mais elevada, mesmo naqueles que não tinham diagnóstico de diabetes. O açúcar não precisa te levar ao diabetes para começar a comprometer as pernas. Precisa apenas estar presente em quantidade que o corpo envelhecido não processa com eficiência. O quarto mecanismo é o que mais senti na própria vida antes de entender a origem. A sarcopenia, que é a perda progressiva de massa muscular com o envelhecimento, é acelerada pelo açúcar de 3 formas distintas que a pesquisa vem documentando. A primeira é a resistência anabólica aumentada. Quando os níveis de insulina estão cronicamente elevados por alta ingestão de açúcar, o músculo se torna menos responsivo aos sinais de síntese proteica, ou seja, a proteína que você come é aproveitada com menos eficiência para construir e manter músculo. A segunda é a inflamação já descrita, que interfere diretamente nos processos de reparo das fibras musculares após o esforço. A terceira é a substituição calórica. Quando o açúcar ocupa espaço na dieta, frequentemente ocupa o espaço que deveria ser de proteína e de micronutrientes como magnésio e vitamina D, que tem papel documentado na função muscular. Uma pesquisa publicada no American Journal of Clinical Nutrition, que acompanhou homens acima de 65 anos por 5 anos, encontrou que aqueles com maior ingestão de açúcares adicionados apresentavam maior perda de massa muscular nas pernas especificamente, medida por densitometria, do que os com menor ingestão, mesmo quando os dois grupos tinham ingestão total de calorias similar. O músculo das pernas não desaparece de uma vez. Desaparece em frações pequenas a cada ano, de formas que você só percebe quando a soma já é significativa. Vou te contar o que mudou na minha vida depois que entendi tudo isso, porque acredito que o exemplo concreto vale mais do que qualquer recomendação abstrata. Depois da conversa com o Dr. Fernando sobre a hemoglobina glicada, decidi fazer uma mudança que achava que ia ser muito mais difícil do que foi. Passei 3 semanas anotando o que comia, não para calcular calorias, para ver com clareza onde o açúcar estava entrando sem que eu percebesse. O resultado foi revelador. O achocolatado do café da manhã, 27 gramas de açúcar por copo. O iogurte adoçado do lanche, 18 gramas. O refrigerante do almoço de sábado, 35 gramas. O biscoito da tarde, 12 gramas. Em dias que eu achava que estava comendo com responsabilidade, chegava facilmente a 80 ou 90 gramas de açúcar adicionado. A Organização Mundial da Saúde recomenda para adultos no máximo 25 gramas por dia de açúcar livre. Eu estava em 3 a 4 vezes esse valor em dias normais. As substituições que fiz não foram radicais. Troquei o achocolatado por café com leite sem açúcar, adicionando canela para ter sabor. Troquei o iogurte adoçado por iogurte natural com uma fruta fresca que adoço com a própria fruta. Eliminei o refrigerante por completo, substituindo por água com limão ou chá gelado sem açúcar. Troquei o biscoito por um punhado de castanhas. Em 4 meses, a hemoglobina glicada havia caído para dentro do intervalo ideal. Em 6 meses, a rigidez matinal nos joelhos havia diminuído de forma que o Dr. Fernando mediu em teste de mobilidade. E a caminhada de 30 minutos, que havia se tornado difícil, voltou a ser parte da minha rotina sem que os joelhos protestassem da forma que protestavam antes.
Um amigo meu, o Cláudio, de 76 anos, passou por algo parecido, mas em versão mais avançada. Chegou aos 74 com diagnóstico de pré-diabetes e com uma dificuldade de mobilidade nas pernas que o médico atribuía apenas à artrose. Quando mudou a alimentação com orientação de nutricionista, reduzindo drasticamente o açúcar e aumentando a proteína e os vegetais, algo aconteceu que o próprio médico considerou mais rápido do que esperava. A mobilidade melhorou, a inflamação medida por exames caiu e a progressão da artrose desacelerou de forma que ficou registrada na comparação de raios-x tirados com intervalo de 2 anos. O Cláudio não recuperou a cartilagem que havia perdido, mas parou de perdê-la na velocidade que estava perdendo. E isso, quando você tem 76 anos, faz diferença real para os próximos 10. Há algo sobre as substituições alimentares que preciso dizer porque é o que mais facilita manter a mudança. A principal razão pela qual as pessoas não conseguem reduzir açúcar não é falta de força de vontade, é falta de opção prática no momento certo. Quando você está com fome às 4 da tarde e não tem nada disponível além do biscoito recheado que está na despensa, o biscoito vai ganhar. Não porque você é fraco, porque é o que tem. A solução prática que funcionou para mim foi antecipar esse momento com o que chamei de substituição de infraestrutura. Parei de ter biscoito na despensa e passei a ter castanha. Parei de ter refrigerante na geladeira e passei a ter água gelada com rodela de limão. Parei de ter iogurte adoçado e passei a ter iogurte natural. Quando o ambiente ao redor está preparado para a escolha certa, a força de vontade fica em segundo plano. A pergunta que todo mundo faz depois de entender o problema é: e agora? O que como? Vou ser específico porque acho que especificidade ajuda mais do que princípios gerais. No lugar do açúcar refinado, o corpo acima dos 70 precisa de carboidratos que liberam glicose de forma lenta e gradual, evitando os picos que alimentam todos os mecanismos que descrevi. Frutas inteiras, não sucos. A fruta inteira com a fibra que desacelera a absorção do açúcar natural. Leguminosas como feijão, lentilha e grão de bico, que têm índice glicêmico baixo e são também excelentes fontes de proteína vegetal. Aveia em flocos, não instantânea, com a fibra intacta que forma gel no intestino e atrasa a absorção dos carboidratos. Arroz integral no lugar do arroz branco. Batata doce no lugar de batata branca. Cada uma dessas trocas reduz a carga glicêmica da refeição sem tirar a satisfação de comer carboidrato. E junto com isso, proteína em cada refeição, porque a proteína é o que protege o músculo das pernas da perda que o açúcar acelera. Ovo, frango, peixe, carne, leguminosas. A combinação de menos açúcar com mais proteína é o que a pesquisa identifica como o padrão alimentar mais protetor da função muscular nas pernas acima dos 70 anos. Antes de encerrar, quero mencionar um aspecto do açúcar e das pernas que raramente é discutido, mas que a pesquisa começa a iluminar com mais clareza: a relação entre açúcar, equilíbrio e risco de quedas. As quedas são a principal causa de hospitalização e de perda de independência em adultos acima de 70 anos. E o equilíbrio, que é o que previne a queda, depende de 3 sistemas que o açúcar afeta diretamente. A propriocepção, que é a sensação de posição do corpo no espaço e que depende de nervos periféricos saudáveis nos pés e nas pernas. A força muscular, especialmente das pernas e dos tornozelos, que corrige desequilíbrios antes que se tornem quedas. E a velocidade de resposta neuromotora, que é comprometida pela neuropatia periférica causada por alta glicemia crônica. Quando você protege as pernas do açúcar, não está apenas preservando força e mobilidade, está reduzindo o risco do evento que mais compromete a independência na velhice. Tenho 73 anos. As minhas pernas não são as de um homem de 50, mas são as pernas de um homem de 73 que entendeu o que estava destruindo-as e parou de fazer isso antes que o dano fosse irreversível.
Não eliminei o açúcar da vida por completo. Como uma sobremesa que quero de vez em quando, com prazer e sem culpa. Mas parei de consumir açúcar sem perceber. Parei de achar que um pouquinho em cada refeição era moderado. Parei de confundir a ausência de sintoma dramático com a ausência de problema. E a diferença que isso fez nas pernas, na mobilidade, na qualidade da caminhada, no sono, na disposição geral, foi real o suficiente para nunca mais querer voltar ao que era antes. Me conta nos comentários, você vai rever o açúcar na sua alimentação depois desse vídeo? E qual dessas trocas você vai fazer primeiro? Escreve aqui. Essa resposta pode alcançar alguém que está perdendo mobilidade nas pernas sem saber de onde está vindo o problema. E se quiser apoiar esse canal para que conteúdos como esse continuem chegando de graça a quem precisa, clique no botão de apoiar aqui abaixo e se inscreva no canal. Cada apoio nos permite continuar pesquisando e traduzindo o que a ciência sabe sobre nutrição, inflamação e envelhecimento em linguagem que qualquer pessoa pode aplicar na próxima refeição. Ao apoiar, você faz parte de uma comunidade que decidiu entender o que está colocando no prato antes de sentir as consequências. Compartilhe esse vídeo com alguém acima de 70 que você sabe que ainda consome muito açúcar e que nunca conectou esse hábito à saúde das pernas. Pode ser a informação que muda os próximos anos dessa pessoa. Deixa o like e se inscreve no canal.